Fala, Adriano, seja bem-vindo à entrevista Perfil do RPGista. Obrigado por atender ao convite de participar dessa entrevista. E sem perder tempo, vamos logo à primeira pergunta. Diga para a gente qual é seu nome completo e, se você tiver apelido, diga para a gente qual é e o porquê dele. Olá, Rodrigo. E aí, como é que tá? O meu nome é Adriano Mendonça dos Santos e questão de apelido, eu tive vários durante muito tempo, mas assim, se for na questão de link, nickname que o pessoal usa, no momento eu não tenho nenhum. O pessoal me chama de Adriano, me conhece como Adriano mesmo. Alguns me chamam de Sebo, mas é por causa do meu negócio com que eu trabalho, né? Que eu trabalho com livros usados. E muita gente acaba agregando o nome do meu negócio ao nome que uso para me chamar. Beleza. É porque geralmente a galera do RPG tem algum apelido que marcou ou ficou marcado pelos jogos de RPG ou coisa parecida. Mas pega nada. Não ter apelido não é nenhum demérito, pelo contrário. É, vamos à próxima pergunta. E a pergunta é: onde você nasceu e em que cidade do estado do Pará você mora? Bom, eu nasci na cidade de Bragança e atualmente eu estou morando na mesma cidade. E pelo menos com meus planos futuros eu não pretendo sair dela tão cedo, apesar de ter aquela questão de que muita gente acha que sucesso financeiro de estudo fica fora, para longe. Eu não pretendo sair dessa cidade que eu amo muito, que é Bragança, Pará. Opa! Eis o primeiro representante bragantino participando daqui da entrevista do perfil do RPGista. Legal, muito bom. Vamos à próxima pergunta antes de começarem as perguntas relacionadas com RPG. E a pergunta é: qual é a sua formação educacional e ou profissional? Diga aí pra gente. Bom, em relação à formação educacional, eu tenho o ensino médio completo. É, optei por não fazer o ensino superior, por opção mesmo. Não, pelo menos dos cursos ofertados assim de ensino superior de faculdade aqui no Pará, não teve nenhum que me interesse e eu não tenho interesse de fazer faculdade particular. Então, do sistema público, não teve nenhum curso de faculdade assim, que me chamou a atenção dentro dos ofertados aqui do estado do Pará. Então, eu tenho só o ensino médio completo mesmo. Beleza, então vamos começar agora as perguntas voltadas ao RPG. E a primeira pergunta é: como você conheceu o RPG? Claro, conte sua história pra gente de como você conheceu. E há quanto tempo foi isso? Rapaz, a minha história com RPG, ela é muito longa mesmo. Atualmente eu tenho já 32 anos e desde pequeno, acho que em torno de uns 12, 13 anos por aí, que eu conheci o RPG através de um amigo. E o mais engraçado é que o RPG que eu ouvia falar na época era o Vampiro, a Máscara. Eu nem lembro qual é a edição. Enfim, só que eu acabei não jogando o tal Vampiro, mesmo porque o narrador que narrava para esse meu amigo, ele não queria narrar para mim, porque tinha aquela questão de número de jogadores na mesa dele e tudo mais. Ele só me contava as histórias, como era a narração, e eu empolgado, curioso, e acabei procurando por mim mesmo tentar saber sobre RPG. Só que aqui em Bragança, nessa época, era muito fraca. Tipo, ainda não tinha o sucesso da internet e tudo mais. Então era muito fraco em questão de informação, de buscar informação. Tanto que aqui em Bragança também não tinha livraria na época e poucas bancas de revistas para me procurar sobre o assunto. Então, com ele explicando, falando como era o RPG, como eram as narrações dele de Vampiro à Máscara, eu acabei bolando assim do nada um próprio sistema.
básico, assim, um sistema bem simples. Questão de narrar narrar a história, como é o RPG em si, eu já tinha uma certa experiência, porque desde pequeno eu criava histórias, eu tinha, dos momentos que eu ficava em casa sozinho no meu quarto, eu escrevia histórias e tudo mais, isso muito antes de conhecer o RPG, e então no processo de começar a narrar, minha primeira experiência de RPG que foi narrando, eu simplesmente criei um sistema assim do nada bem simples, convidei alguns amigos meus mais próximos na época e testei. E eles gostaram muito. Foi baseado no Vampiro à Máscara, mas como eu tinha muita pouca informação mesmo sobre o cenário, acabei criando um cenário sobrenatural com gárgulas, monstros e vários tipos de criatura onde os jogadores poderiam ser qualquer uma criatura sobrenatural. Enfim, depois disso, esse meu mesmo amigo que me apresentou o RPG, ele queria jogar uma coisa mais medieval e tal. Então ele começou a procurar lá por Belém, já que ele frequentava muito Belém, Bragança, e ele trouxe um sistema que foi a âncora do RPG da galera na época, que foi o 3DT. E de novo eu comecei narrando. E foi anos e anos e anos com esse 3DT, anos mesmo. Acho que foi até os 17, 18 anos narrando. E foi depois que foi aparecendo outros sistemas que a gente foi narrando e jogando. Do Gundragon, comecei com o 3.0, depois 3.5 e assim sucessivamente. Vampiro à Máscara, Trevas, do sistema da M e muitos outros. País, hoje, olha, a história foi muito grande mesmo. A minha história com RPG, desde os tempos longínquos, vamos dizer assim. Olha só que interessante. Esse seu relato lembra muito a gente na década de 90. Isso lembra, era exatamente esse cenário de dificuldade de acesso ao material de RPG que nós tínhamos na década de 90 em Belém. Em São Paulo já tinha alguma coisa de D&D já, que a Devi já estava trazendo para o Brasil, algumas coisas e tal. Só que aqui em Belém demorava muito para chegar e nem todo mundo conseguia obter, né? Então eu entendo perfeitamente esse teu relato aí de Bragança nos tempos mais atuais. Nem tanto atuais, né? Porque eu acho que tu já deve ter uma certa idade, além desses 17 anos que tu acabaste de relatar. Mas vamos avançar e seguir para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é: qual é ou quais são os seus jogos de RPG favoritos? Claro, explique o porquê. Bom, os meus sistemas de jogo de RPG favorito, número um é o do Dragon, mas é mais porque é um tipo de estilo de cenário que eu sempre gostei. Mas preferencialmente eu sou mais gamado mesmo no Dragon Dragon 3.5. O 4 para mim assim caiu muito no desgosto, eu não curti muito. E 5.0 atualmente, que é o D&D que eu narro, eu também não sou muito fã, eu achei que o sistema ficou muito wargame, não é mesmo? Eu ainda continuo preferindo muito mesmo 3.5. Mas atualmente eu tô narrando 5.0 mais por questão dos jogadores mesmo, porque os jogadores queriam mais esse sistema. Outro sistema que eu curto muito, que não tem como tirar assim do meu DNA, vamos dizer, é o 3DT, mesmo porque o 3DT foi o segundo sistema que eu joguei, como eu falei agora há pouco. E já que o primeiro sistema foi o sistema que eu tinha criado na época. E o Vampiro, só que o Vampiro eu jogo muito casualmente. Mas, assim, de todos os sistemas que eu mais jogo mesmo são esses três. 3DT, Dungeon Dragon e Vampiro. Sendo que o Dungeon Dragon eu prefiro muito mesmo, muito mais mesmo o 3.5 do que os mais atuais. As versões mais antigas, tipo o Advance do Dragon e o primeiro do Dragon, eu nunca joguei. Nunca tive essa oportunidade.
ainda esperando essa oportunidade para desvendar esses sistemas mais antigos. Interessante, a quarta edição foi assim um momento muito marcante na história do D&D. Assim como tem pessoas que não gostaram, tiveram outras que gostaram. Eu conheço alguns RPGistas daqui de Belém que apresentaram argumentos naquilo que agradou a eles no sistema e entendi completamente. E aí, quando eu vi o quinta edição chegando, eu vi essa galera do quarto, a galera do 3.5, meio que consonante dizendo que o quinta veio para agradar a gregos e troianos. Claro que, como tu, tem umas preferências mais anteriores, mas eu acho que o quinta edição veio para congregar. Mas vamos agora à próxima pergunta. E a pergunta é: qual é o tipo de personagem que você mais gosta de interpretar? Olha, assim, estilo de personagem que eu mais gosto de interpretar, eu gosto mais de personagens que arcanos, vamos dizer assim. Personagens de estratégia e tudo mais. Tanto que em sistemas medievais, como por exemplo o D&D, eu costumo muito usar anão mago. Porque, tipo, a raça tem essas peculiaridades em resolver os problemas de mago, por exemplo, bônus de constituição, vida e essas coisas. E esse tipo de personagem que eu gosto mais de personagem de inteligência. Ou, quando é num sistema, um cenário que não usa magia, geralmente é o personagem de perícia, ou de inteligência, o que fica só na resguarda dando a manutenção técnica, vamos dizer assim. E é o personagem que sempre vai ficar atrás, dando a assistência no resto da equipe. Esse é o tipo de personagem que eu gosto de usar, o personagem mais estratégico, o militar estratégico, vamos dizer assim. Perfeito. Personagens estratégicos é o seu perfil. Então vamos agora à próxima pergunta. Diga pra gente, o que você prefere ser? Mestre ou jogador? E é claro, explique o porquê. Apesar de eu sempre gostar de jogar e tudo mais, eu sempre tive preferência por ser mestre. Eu acho que é mais por questão de ter muita criatividade em criar cenários, histórias, enredos e tudo mais. Eu sempre tive essa preferência por ser narrador. Eu gosto muito de criar desafios, criar charadas, criar histórias, tramas e tudo mais. E são coisas que eu não poderia aplicar em jogo sendo um jogador, porque o jogador estaria mais limitado. E também gosto de testar pessoas, é o que sempre faço geralmente nas minhas narrações. Eu testo a criatividade dos jogadores nas situações que eles se encontram e tudo mais. Beleza. Cara, para quem gosta de ser narrador, é um campo extremamente fértil para a imaginação. Dá para explorar mil e uma coisas. E é muito legal esse estímulo. Então, vamos à próxima pergunta. E a pergunta é: você está atualmente participando de alguma campanha? Se sim, fale sobre ela. Vou falar a verdade, em relação a participar de campanha, eu tenho uma campanha de Dungeon Dragon 5.0, só que eu estou participando como narrador, não como jogador. Só que devido à questão da pandemia, a gente acabou dando uma pausa nessa campanha, porque além do fato de que jogadores têm família, alguns jogadores são já pais e tudo mais, outros têm trabalho, e fica muito difícil para gente conseguir um horário para fazer a narração online. Fora isso, tem uma campanha de terror que eu iniciei recentemente esses dias pelo Discord. É uma mesa de um grupo de novatos no sistema do Terra Devastada. Só que do livro Terra Devastada eu uso só as regras, o cenário eu ignorei totalmente,
porque a temática é uma temática de terror totalmente diferente da abordagem do Terra Devastada, que é mundo pós-apocalíptico, zumbi e tudo mais. Aí do nível dessa minha campanha de terror, eu só uso as regras e questão de cenário, temática, estilo de terror, essas coisas é meu estilo próprio. Apesar que tenho várias outras campanhas assim que eu tenho ideia de fazer, com temática de faroeste, ficção científica, cyberpunk e tudo mais. Mas sabe como é, né? A gente narrador fica meio com dificuldade de arranjar tempo para tudo. Eu sou só uma pessoa, aí fora que tem o mundo real para organizar também. Aí fica difícil de achar tempo e jogadores para narrar para tudo. Apesar de que agora com a construção da liga, né, vai ficar mais fácil em questão de arranjar jogadores. E a questão de poder fazer narrações online também, dependendo do horário, fica até mais fácil de organizar também. Olha que interessante, jogando Terra Devastada online. Tá, tudo bem, não é o cenário, mas pelo menos o sistema. Bacana, cara, bacana saber que a galera tá se voltando para os jogos online enquanto estivermos nesse esquema de quarentena. Meus parabéns, cara. Dou maior apoio para a galera que está se mobilizando para isso e não deixar a chama do RPG diminuir diante das circunstâncias. Então, vamos à próxima pergunta. E a pergunta é: você está atualmente participando de algum projeto ou trabalho voltado à promoção do RPG? Se sim, comente sobre ela. Antes de acontecer toda essa questão da pandemia e tudo mais, eu estava trabalhando num projeto que era a construção de um local comunitário onde pudesse a galera que curte o RPG aqui na cidade de Bragança pudesse se encontrar, se reunir, fazer suas partidas de RPG num lugar mais privado e tudo mais, e para dar assistência a esse pessoal do RPG, tanto quanto mestre como com jogadores. Um espaço onde o pessoal poderia se reunir, conversar sobre o assunto, fazer atividades e coisas do tipo. Mas com a chegada de toda essa crise, né, eu tive que dar uma pausa nesse projeto. Fora isso, tem a questão da participação do meio de comunicação de RPG de Bragança, que é o Caeté RPG, do qual sou o ADM, junto com alguns poucos amigos. E através desse nós fizemos uma filiação à atual atividade máxima que está acontecendo no Pará todo, que é a Liga, que você já conhece, né? Que é a responsável pela movimentação e divulgação e a ligação e movimentação entre os grupos de RPG das cidades do Pará por inteiro. Um projeto muito bacana, no qual você mesmo tinha me apresentado e convidado. E por enquanto é o projeto que eu estou mais motivado em concentrar minhas atividades. Mesmo porque atualmente nós não temos muitas opções em questão de trabalhar em projetos, questão de fisicamente e localmente, por causa da questão da quarentena e tudo mais. Então a gente está tocando o projeto na medida do possível, com as condições que a gente pode. No caso da minha participação e das minhas atividades em relação à liga, é questão de divulgação do projeto, questão de tentar fazer a ligação entre os grupos de RPG do Pará e essas coisas. Meu querido, em função dessa pandemia de coronavírus, não só em Bragança, mas todo o resto do mundo teve que suspender suas atividades em torno do RPG. Mas vamos ter resiliência, vamos ter calma. Lá na frente a gente vai sair dessa confusão e a gente vai poder retomar nossas atividades em todo o nosso hobby preferido. Sendo assim, vamos à próxima pergunta. E a pergunta é: na sua
opinião sobre o cenário de RPG na sua cidade, no caso Bragança, e no estado do Pará. O que você acha? Diga aí qual é a sua impressão sobre esse cenário. Bom, eu acho assim que para expressar minha opinião sobre o cenário de RPG, eu consigo dar um pouco mais claramente sobre o Bragança em si, já que eu moro aqui, né? Eu não tenho muito contato com pessoas que jogam RPG nas outras cidades, no resto do estado. Apesar de conhecer algumas pessoas, sim, de Tucuruí, Castanhal, Capanema, até mesmo em Belém, que jogam RPG, mas não uma quantidade de gente assim que eu possa formar uma opinião sobre o resto do Pará. Pelo menos nos grupos estaduais sobre RPG que eu participo, como RPG Pará e por aí vai, eu vejo muita gente de vários lugares do Pará, mas muito massivamente, assim, mais de Belém. Só que eu acho que meio fraco em relação ao estadual, porque eu vejo muitas poucas postagens de eventos e de atividades, de grupos ativos. É mais aquela questão de memes ou alguns membros que postam alguma notícia, alguma postagem mais útil. Então eu acho que o RPG assim, no geral, no estado do Pará anda meio fraco, em questão de união dos jogadores em si. Eu não sei se em cada cidade o que eles fazem é um movimento grande ou se tenha muitos grupos de RPG justamente por não ter essa questão da comunhão, da troca de informações entre os grupos e entre as cidades em relação ao RPG. Pelo menos é o que o pessoal da liga tá pretendendo eliminar, né? Fazer, juntar mais esse pessoal, fazer mais essa troca de conversa sobre o assunto, sobre troca de informações e interligar esses jogadores e mestres. Em relação ao Bragança, tipo, em tempos passados, o movimento da RPG era bem mais forte. Atualmente tem, sim, ainda um certo movimento em relação ao RPG aqui em Bragança, mas ficou muito mais fraco. De uns anos para cá, muito mais fraco mesmo. Eu mesmo tento ainda manter viva a tradição e tudo mais com alguns grupos de RPG. Sempre procuro iniciar novos jogadores, trazer mais pessoas ao hobby. Mas em comparação a antes, o movimento caiu bastante. Espero poder melhorar isso nos dias futuros. A gente vai indo para frente. Beleza, Adriano. É interessante ver como é que está o cenário aí de Bragança e desde já deixo a gente aqui da Liga disponível para te ajudar a levantar o cenário aí da cidade, mas é claro, depois desse período de quarentena para impedir a disseminação do coronavírus. Vamos então agora à última parte da entrevista, que não é uma pergunta, é um momento em que eu disponibilizo ao entrevistado para ele mandar um recado para todos que estiverem escutando a entrevista. Sendo assim, Adriano, fique à vontade para mandar o recado para todo mundo. Mande lá. O meu recado para o povo, atualmente, nesses momentos que estamos passando, é de que não se preocupem, não fiquem alarmados, façam o que tiver que fazer na medida do possível, sem precisar se expor ou correr riscos sem necessidade. Esse momento de crise ela vai passar, gente. Não se preocupem. Ah, mas faz tempo que eu não vejo meus amigos, faz tempo que a gente não faz uma partida de RPG decente. Sinceramente, se for para correr risco de vida por causa disso, não vale a pena. Hoje em dia tem vários meios de se contornar isso. A gente pode fazer partida de RPG online, a gente pode interagir um com os outros. A internet tá aí para isso, a tecnologia tá aí para isso. Então não tem por que nós botarmos a nossa família e a nós mesmos em risco por causa disso. É só um hobby. Por mais que a gente pode exagerar de vez em quando com memes ou fazer comentários sobre tal, no final das contas é só um hobby. É legal, é muito bom,
mas é só um hobby. Isso não quer dizer que eu não me esforce para divulgar o RPG e entre outras coisas, mas o pessoal tem que entender. E em relação a Bragança, deixar bem claro que depois que tudo isso acabar, nós vamos voltar às nossas atividades, vamos procurar incentivar e motivar mais o nosso meio, o nosso hobby, para alcançar mais pessoas e dependendo das nossas capacidades, não só em Bragança, como em toda a região do Pará. Atualmente temos que nos unir, trabalhar junto para enfrentar as crises, para que nós podemos ter uma manhã melhor. Além do mais, não é isso que faz um herói de RPG? Porque não podemos ser também um herói na vida real. Muito obrigado, Adriano, por ter participado da entrevista Perfil do RPGista. Foi muito legal saber de seus gostos, suas preferências e do cenário do RPG em Bragança, no estado do Pará. Valeuzão, meu irmão. Até a próxima. E é isso aí, galera. Aqui terminamos mais um Perfil do RPGista e mais uma entrevista interessante. Muito em breve estaremos trazendo mais uma nova entrevista com algum RPGista do estado do Pará. Então é isso, galera. Até a próxima.